Olá, pessoal. Boa noite. Estamos começando aí mais uma noite com os nossos conteúdos. Hoje a gente vai falar sobre Google Tag Manager. Lembrando que eu estou online no YouTube e estou online também dentro do nosso site. Então, fiquem à vontade aí para fazer as perguntas. Eu vou deixar sempre aberto aqui para que a gente possa interagir. Tá? Então, estou abrindo aqui para a gente poder falar sobre Google Tag Manager. Deixar sempre aberto aqui para que a gente. Bom, qual foi a ideia da gente montar esse treinamento de Google Tag Manager? Aí eu trabalho já tem muitos anos com marketing digital e nós sempre vimos a necessidade de mapear tudo que é feito dentro de campanhas. Então, se eu invisto em AdWords, se eu invisto em Facebook, se eu invisto em qualquer tipo de mídia publicitária digital, eu preciso saber para onde estão indo os meus investimentos e se eles estão me trazendo o retorno que eu espero. Então, para isso, a gente usa uma série de mecanismos de marketing digital para poder medir o desempenho das nossas campanhas. E muitas vezes, esse desempenho passa por algum tipo de código, né, algum tipo de script que a gente precisa colocar dentro do site. E para esses scripts rodarem perfeitamente, eu vou precisar, por exemplo, de um programador. E quando você depende do programador, você fica de mãos atadas, às vezes você tem um, um tempo para poder entregar o que é necessário, para poder medir, enfim, e você fica na dependência. Então, o Tag Manager vem justamente para que a gente consiga medir com mais precisão as nossas ações. Então, obviamente, o Tag Manager ele não é uma ferramenta que você vai ver relatório, mas ele é uma ferramenta que você vai criar sistemas para que você possa medir o desempenho das suas campanhas. Então, esse é o grande negócio, você trabalhar com o Google Tag Manager, que certamente vai ajudar numa série de situações. Tá? O pessoal está chegando aí, eu estou vendo aqui. Né? Um abraço aí. Faz consórcio representantes Rodobens. Uma boa noite aí para vocês. Cássio Reis, boa noite. Daniele, boa noite. Se tiver ruim aí o áudio, só me dá um toque, tá? Que daí a gente sempre trabalha aqui. Como eu já havia falado aí nas outras palestras, a nossa ideia é que a de hoje seja a melhor palestra, né? Visto que a gente sempre vai buscar uma melhoria contínua. Bom, então já vou compartilhar aqui com vocês os nossos slides. Eu mandei os slides, tem no vídeo. Então, no vídeo você encontra aí os slides. Vou puxar para cá para ver as perguntas. Beleza. Sou o Nathaniel, fiz o curso de Facebook, Instagram e LinkedIn semana passada. Legal, legal, a gente se conheceu lá, Nathaniel. Show de bola, cara. Você é de Recife, não é? Legal. Luiz Bortoletti, boa noite. Vamos lá. Bom, Gabriela Consone, boa noite. Silvio, boa noite. Exato, em janeiro estarei com vocês novamente. Perfeito, Nathaniel. A gente vai se ver aí novamente em janeiro, então. Ricardo Bombardi, boa noite. Cássio Reis. Cássio Reis é um matador de aluguel. Esse fim de semana eu estive lá em Belo Horizonte para um treinamento de Google Ads, uma imersão de Google Ads, e o Cássio Reis estava lá, né, e na apresentação
Eu descobri que ele era matador de aluguel. Legal, cara, show de bola. Seja bem-vinda. Então vamos lá. Como eu falei, só uma questão: a gente tinha feito um ciclo de palestras e na próxima semana seria a última palestra do semestre. O Daniel chegando também, do curso de Google Ads lá em BH, show de bola, cara. Valeu, Porto Alegre. A gente tinha feito aí um cronograma para dar as palestras, né? Mas semana que vem eu vou ter que dar esse treinamento, vou ter que dar um treinamento à noite, então semana que vem eu vou dar um treinamento de SEO, que vai de segunda a sexta-feira, onde a gente vai falar de SEO White Hat, SEO Black Hat, vou falar sobre Search Console, vou falar sobre Google Meu Negócio, e infelizmente eu não vou conseguir falar sobre LinkedIn na próxima semana, então isso vai ficar para o ano que vem. Então, no ano que vem, a gente vai ter algumas semanas em que nós teremos aí 2 conteúdos por semana. Então, provavelmente um na quarta e outro na quinta-feira, para compensar o que a gente não vai falar durante esse ano. Tá? Mas a gente vai realocar aí e no próximo ano a gente vai voltar para falar desses conteúdos. Então, provavelmente esse vai ser o último conteúdo desse ano, né, que eu vou liberar aqui dentro do site em termos de palestra. Então, obviamente, até o final do ano eu devo liberar alguns outros conteúdos. Mas ao vivo, esse aqui provavelmente vai ser o último desse ano. Tá? Então, já adiantando, eu desejo para todos vocês que estejam assistindo aí boas festas, um bom Natal, um bom ano novo. E no ano novo, ao vivo, né, a gente se vê por aqui novamente. Então, eu não vou, porque semana que vem tem um treinamento de SEO, então eu vou ficar de segunda a sexta-feira no SEO. E na outra semana, que seria praticamente a última semana útil do ano, a gente vai ter um treinamento de Google Analytics aqui em São Paulo. Então, nesse treinamento de Google Analytics, vai ser online e presencial, a gente vai falar sobre Tag Manager, sobre Google Analytics, sobre Data Studio e sobre Google Optimize. Perfeito? Só relembrando, o Google Tag Manager, ele é uma ferramenta que a gente vai utilizar para criar uma série de métricas para a gente poder entender melhor o desempenho das nossas campanhas. Né? E tem sido uma ferramenta que tem sido muito demandada, principalmente por agências, por pessoas que constantemente trabalham com marketing digital. Então, você tem uma série de vantagens, porque você tem facilidade de colocação das suas tags, e mais algumas outras situações. E você faz isso com uma certa facilidade, tem tag aí que você coloca em 2, 3 minutos, e você mede antes de publicar, inclusive. Então, você vai colocar a tag do Google Analytics, você vai colocar a tag do Google AdWords e por aí. Então, você consegue medir isso daí e ver se está funcionando, e depois você faz a publicação. Então, para quem trabalha com marketing digital, é essencial trabalhar com o Google Tag Manager. 5 dicas para um novo feliz. Coloca teu e-mail que envia um e-book. Boa! Né? Essa tem sido aí algumas das estratégias do pessoal que trabalha com inbound marketing. Tudo é motivo para gerar lead, muitas vezes sem entrega de valor. Né? Então, o pessoal tem feito algo um pouquinho diferente em relação ao inbound marketing. Então, hoje a gente tenta fazer algo para entregar valor, obviamente, mas, enfim. Pessoas que odeiam depender de programadores. Luísa Prioli, perfeito, é isso mesmo. A Luísa Prioli teve treinamento com a gente de Analytics, acho que tem um mês, né? É justamente esse treinamento que a gente vai ter no dia 17. Então, a ideia é essa, é não depender do programador, beleza? Vamos lá, então, a continuidade aqui. Aqui o jabazinho de sempre, né? Então aqui a gente tem os nossos treinos. No ano que vem, fevereiro e março, a gente deve ter algumas novidades aqui na Expert Digital. A gente está lançando aí um treinamento de um mês e nós vamos contar com professores especialistas. Então, a gente vai ter, por exemplo, cinco disciplinas e nós teremos, por exemplo, 5 professores e são todos professores de mercado. Então, obviamente, nesses treinamentos, a gente vai ter em fevereiro, provavelmente, o marketing digital básico, e em março a gente vai ter o marketing digital avançado. E como eu falei, com professores do mercado, então a gente vai ter esse treinamento avançado e básico para pessoas que já atuam. Então, em breve, a gente deve divulgar aí
algumas informações em relação a esses treinamentos. Eu trabalho com marketing digital há 15 anos. A gente tem uma agência aqui na Avenida Paulista, 2028, no 11º andar. E aqui a gente trabalha com toda a parte de consultoria, treinamentos em company e treinamentos presenciais. Esses são alguns dos cursos que a gente tem: SEO, Search Console, SEO, Search Console, Tag Manager é o que vai acontecer na próxima semana, e o Google Analytics, que vai acontecer ali na última semana. E também as nossas consultorias, tá? Então, a gente tem a consultoria de Google Ads, redes sociais, inbound marketing, SEO, tudo passa por uma questão aí de planejamento. A gente usa o Analytics para analisar tudo, e qualquer tipo de consultoria dessa, certamente a gente utiliza o Tag Manager para colocar as nossas tags. Beleza, pessoal? Lembrando, vocês podem fazer... Eu estou até com o Facebook fechado aqui. Vocês podem mandar perguntas aí no Facebook também. Eu estou online aqui nos nossos grupos e também online aqui no YouTube, tá? Esse assunto será abordado no curso de Google Ads. Tag Manager, Nathaniel, a gente aborda no curso de Google Analytics. No Google AdWords é abordado somente a parte de geração de tag, mas a de colocação de tag é no Google Analytics. Então, acaba sendo duas ferramentas. Bom, vamos lá. Para quem não conhece, o Tag Manager, ele é uma ferramenta do Google. Ele é uma ferramenta gratuita. Teve uma época que o Google trocou o Google Analytics. Então, antes era Google Analytics clássico. Depois ele passou para o Universal Analytics. E aí você precisava trocar tag. Muita gente precisava trocar tag. E aí, todo mundo já tinha tags já há anos. Muitas vezes nem lembrava como tinha feito aquilo. E aí o Tag Manager começou a crescer nessa época. E aí toda vez que você ligava no Google, muitas vezes, né, quando você tinha pessoas especializadas no Google, eles diziam para você utilizar o Tag Manager para poder fazer a troca sem grandes dificuldades. Além disso, caso houvessem novas trocas do script, pelo Tag Manager você conseguiria fazer a troca facilmente. Então, o Tag Manager começou a crescer, né? Ele já é mais antigo que isso, obviamente, mas ele começou a crescer principalmente a partir desse momento em que as pessoas precisam sair do Google Analytics clássico para entrar no Universal Analytics. Então, o Tag Manager ele é uma ferramenta, ele é um site, você não precisa instalar nada no seu site. Você vai entrar no Tag Manager. Eu vou até no final mostrar como que a gente coloca uma tag. Então, lá no final eu mostro como que a gente faz isso. É um site que você vai se cadastrar, ele vai gerar um código, e esse código precisa estar no seu site. Então, se você não mexe dentro do site e tudo mais, esse vai ser o único momento em que você vai mexer com codificação. A partir do momento que você instala o Tag Manager, na maioria das situações, você não vai precisar usar o programador. Você vai conseguir fazer tudo direto pelo Tag Manager. Só que, obviamente, o interessante é que você entenda um mínimo de HTML, o mínimo. Você entenda um pouquinho de codificação. Com esse mínimo, você já vai conseguir executar uma série de funções. Ah, mas eu não entendo o básico, eu não entendo nada de HTML. Se você não entende nada de HTML e tudo mais, você vai conseguir colocar as tags e tudo mais. Mas algumas coisas mais avançadas, talvez você tenha uma certa dificuldade. O Google Tag Manager promete a independência do pessoal do marketing, do pessoal do TI. Então, esse é o grande negócio de se trabalhar com o Tag Manager. Se você não trabalha com programação, o Tag Manager vai poder substituir o serviço, em grande parte, que o programador fazia para que você consiga traquear uma situação ou outra. Então, o Tag Manager vem justamente para nos auxiliar nessas situações em que você, na maioria das vezes, precisaria do programador para poder trabalhar, tá? Então, essa é a vantagem de se utilizar o Tag Manager. Oferece a capacidade de criar e atualizar tags e aplicativos e dispositivos móveis do seu site quando você quiser. Tem outra situação que é a seguinte: muitas vezes você vai fazer campanha de LinkedIn, de Facebook, de Google AdWords,
você vai colocar o RD Station no seu site, você vai fazer Hotjar, enfim, você vai fazer uma série de investimentos publicitários. E você precisa medir cada um deles. E aí você coloca todos os códigos dentro do seu site. Imagina o trabalho que dá, imagina como o seu código pode ficar poluído. Além disso, quando o seu código carregar, seu site carregar, ele vai ter que carregar todas as tags antes. Então, você tem 5, 6 tags dentro do seu site para medir uma série de situações. A partir do momento que você coloca Tag Manager no seu site, você tira aquelas 5, 6 tags que tinham dentro do seu site e coloca somente o Tag Manager. E todas essas outras você vai colocar diretamente lá no site do Google Tag Manager. Então, além de ser mais fácil, você deixa o seu site mais rápido, por exemplo. E quando você deixa o seu site mais rápido, você tem benefícios em pesquisa orgânica, em pesquisa paga, em rede social e assim por diante. Ter o site mais rápido gera uma boa experiência para o usuário. Então, isso é essencial para qualquer tipo de negócio. Isso é essencial para qualquer site. Então, além de facilitar a inclusão de tags e eventos no seu site, o Tag Manager tem a capacidade de deixar o seu site mais rápido e, consequentemente, você vai gastar menos com isso em alguns tipos de publicidade. Bom, o Tag Manager ele vai servir justamente para a gente medir, né, para a gente criar meios de medir o nosso desempenho, o desempenho do nosso site. E para, obviamente, eu ter essa medição, eu preciso identificar o que é sucesso para o meu negócio, os famosos KPIs. Então, eu faço o levantamento dos meus KPIs, do que eu quero medir. Posteriormente a esses levantamentos, eu vou criar os meios para que eu possa medir diversas situações dentro da minha campanha, dentro dos meus negócios. E é aí que entra o uso do Google Tag Manager. Então, você vai medir KPIs. Para quem não sabe, KPIs é indicadores de desempenho. Então, se você está fazendo qualquer tipo de negócio, você precisa entender o que é sucesso. E, em cima disso, você vai criar os meios para gerenciar o que é sucesso para o seu negócio. Então, ter os KPIs muito bem mapeados é extremamente importante para que o seu negócio tenha um excelente desempenho. Beleza? Fernando Henrique, tranquilo, cara? Boa noite, seja bem-vindo. Então, tá aí, ó. Key Performance Indicator, o que significa indicador-chave de desempenho, né? A gente, antigamente, até contando, eu fui professor universitário por 5 anos também, então teve algumas disciplinas que a gente falava bastante sobre KPIs. Então, no futuro, no passado, melhor dizendo, a gente media somente KPIs para o setor financeiro. Então, eu media basicamente ROI e ROAS, né, retorno. E aí, eu até esqueci o nome da teoria que fazia essas medições. E aí, posteriormente, começou-se a criar medições para todo tipo de negócio. Então, hoje você mede qualidade de venda, você mede qualidade de RH, né? Você tem lá aquelas medições 360 de parceiros e tudo mais. Enfim, hoje você consegue medir uma série de situações, você consegue medir muita coisa. E com essas medições você consegue entender se de fato os seus negócios estão dando resultados ou não. Inclusive, você consegue trabalhar as suas campanhas em cima dessas medições. Tá? Em março, a gente vai ter essa parte do marketing digital avançado, que eu falei lá no começo, março de 2019. A gente vai ter essa parte do marketing digital avançado e a gente vai ter 2 aulas lá de performance, Google Ads Performance. E a gente consegue, se eu conseguir identificar muito bem o meu KPI, qual é o meu KPI, quanto que eu estou vendendo e qual a receita que eu estou tendo em cima das vendas, eu consigo trabalhar uma automação em cima da receita que vê a relação com o ROI. Olha que coisa maluca. O próprio AdWords vai identificar se você está tendo ROI ou não. E ele vai aumentar ou não o orçamento das suas campanhas com base no seu ROI. É claro que existem uma série de situações que você precisa configurar para poder ter essa medição. Mas com isso aí muito bem detalhado e trabalhado, você consegue medir tudo e automatizar uma série de situações. Então, olha só o que um bom trabalho de criação de KPIs pode gerar para o seu negócio lá na frente.
onde possamos estudar mais sobre KPIs. Putz, é difícil, cara. É difícil, eu tenho que pensar, vamos ver se aí, até o final eu consigo lembrar. Uma dica, não necessariamente KPI, mas é óbvio que entra KPI também, mas o Web Analytics como um todo, né, eu sempre falo isso nos treinamentos e é um puta negócio. Procurar pelos livros do, deixa eu até escrever aqui, do Avinash. Procurei por. Esse cara escreveu 2 livros. Esse cara tem um vídeo lá no YouTube chamado Mobile Day. Ele fala durante 1 hora sobre KPIs, sobre atribuição. Talvez seja até um assunto que a gente fale no futuro. Atribuição de conversão. Eu devo atribuir conversão em que momento da jornada do cliente? Então, ele fala sobre tudo isso. É bem legal. E ele é o precursor de Web Analytics. Então, no livro dele, o primeiro chama Web Analytics 1 hora por dia, que é de 2006. O outro chama Web Analytics 2.0, que é de 2009. Ele fala sobre conceitos de Web Analytics. Então, em cima desses conceitos, ele vai falar muito sobre KPIs. O que você deve medir, o que as ferramentas de Web Analytics vão te trazer, e assim por diante. Então, por lá foi onde eu vi muita coisa sobre Web Analytics. Inclusive, se você pesquisar aí no Google sobre o Avinash Kaushik, o primeiro link da descrição, o primeiro link do Google vai ser o blog dele, o cara alguma coisa. E lá ele também coloca todas as novidades em relação a KPIs. Por exemplo, o Google tem uma questão lá do See, Do, Think, Care, que são as jornadas do cliente. O cliente pode entrar no seu site, comprar o seu produto e passar por 4 etapas. Então, você mapeia as etapas e dentro desse mapeamento você começa a identificar como que você pode impactar esse cliente em cada uma das etapas. Então, essa é uma teoria do Avinash que o Google adotou e tudo mais. O Google tem um site chamado Think with Google, e nesse site ele falou muito sobre essa teoria de jornada do cliente. E é uma teoria do Avinash Kaushik. Então, nesses 2 livros e no blog dele, vocês vão ter muito conteúdo sobre KPIs. Espero aqui em Floripa, meu caro. Vou acompanhar a aula, tamo junto. Opa, estamos chegando, cara. Floripa, com certeza. O site deve ter a tag do GA e do Tag Manager, certo? Luísa, o site ele deve ter a tag do Tag Manager dentro do HTML do site e o GA vai estar dentro do Tag Manager, tá? Então, você tem o Tag Manager dentro do seu site e depois você tem o GA dentro do Google Tag Manager. A partir do momento que você tem o Tag Manager dentro do seu site, todas as tags podem estar dentro do Tag Manager e não necessariamente dentro do seu site. Vamos lá, voltando aqui aos nossos KPIs. Bom, aí tem alguns KPIs, mas bem básicos mesmo, né? Vendas, quanto que eu estou vendendo, então é importante você medir isso, né? Dentro do Analytics, por exemplo, você tem 2 opções. Se você tem lá, por exemplo, o meu negócio é formulário de contato. Então, no Analytics, você tem várias formas de medir isso. Se você tem, por exemplo, um formulário de contato e uma página de sucesso, você nem precisa necessariamente do Tag Manager, você faz isso direto pelo Analytics, né? No Analytics tem uma opção de metas lá que você pode fazer. Mas caso você tenha uma página e nessa página você não tem uma página de sucesso, aí sim você vai precisar do Tag Manager. Porque daí você vai querer medir não a chegada à página de sucesso, mas sim o preenchimento do formulário e após isso o clique no botão. Então, o clique no botão é indicador de sucesso para você. E para medir o clique no botão, a gente usa o Google Tag Manager. Para medir o clique no botão, a gente faz esse segundo item que vocês estão vendo na tela aí, que é o evento. Então, pelo Tag Manager, a gente faz os eventos para poder medir se as pessoas estão clicando em algum botão. E outro indicador de desempenho é justamente as receitas. Então, você mede aí
quanto que você está investindo, o seu custo e a receita de negócio que você está tendo com esses investimentos. Só preciso da tag do Tag Manager, então, exatamente. A tag do Tag Manager já resolve o seu problema. E, posteriormente, você coloca o Analytics no Tag Manager. O que a gente sempre fala é, primeiro coloca o Tag Manager dentro do seu site, depois você coloca o Analytics no Tag Manager, e aí você tira o Analytics do seu site, para você não ter o Analytics duas vezes. Bom, a gente está falando de Tag Manager, e tag tem vários nomes. Tags, scripts, etiquetas na tradução de scripts. O Facebook chama de pixel. Então, você tem vários nomes para tags. O que é uma tag? Deixa eu ver se tem aqui. Tá lá. Uma tag é um fragmento de código que envia informações a terceiros, como o Analytics. Então, qual que é a função da tag? A função da tag é você trazer snippet. Perfeito, snippet também é um nome que a gente dá aí para esses códigos. A função da tag é trazer informação do seu site por uma base de terceiros. Então, se você faz campanha de Facebook e você quer medir conversão dentro do seu site, você pega o pixel do Facebook e coloca dentro do seu site. Se você pega o pixel do Facebook e coloca dentro do seu site, o seu site vai mandar informações para o Facebook de situações que aconteceram dentro do seu site. Por exemplo, você, sei lá, você é produtor de produto, você faz infoproduto. A gente tem muitos alunos dessa área nos nossos treinamentos. Você é infoprodutor. E aí você quer saber se as suas campanhas estão dando resultado. Então, o que você faz? Você pega o pixel do Facebook e coloca em todas as páginas do seu site. Lá no Facebook, você cria o que a gente chama de conversão personalizada. Então, quando você cria uma conversão personalizada, você fala, ó, se as pessoas chegarem na página de sucesso, é sinal que elas compraram. Se elas compraram, eu quero que essa informação chegue dentro do meu gerenciador de anúncios. Então, com essa comunicação, eu consigo, através do meu gerenciador de anúncios, entender qual produto, qual campanha vendeu, qual grupo de anúncios vendeu, qual anúncio vendeu e assim por diante. Então, eu consigo saber especificamente o que está dando resultado. E eu consigo ter essa informação porque a tag do Facebook, que está lá dentro do site, está mandando informação para dentro do Facebook, tá? Então, é para isso que funciona o script. É dessa forma que funciona uma tag. E a tag é o principal item para a gente colocar dentro dos nossos trabalhos de Tag Manager. Né? A criação sempre começa pela tag. Então, vocês estão vendo aí um exemplo de tag. Tá? E a gente tem uma tag de uma das nossas campanhas lá no site. Se não utilizar uma solução de gestão de tags, como o Tag Manager, você vai precisar adicionar o código do site lá dentro do seu site. O código, melhor dizendo, o código, o snippet, a tag, o pixel e etc. Você vai ter que adicionar ele manualmente dentro do seu site. É claro que tem plataformas por aí, de sites e-commerce, que tem um local específico para você colocar código do Analytics, código do Facebook e assim por diante. Tá? Mas nada impede de você fazer tudo isso pelo Tag Manager. Também é uma opção. Tá? Então, esse é o grande negócio de se trabalhar com o Google Tag Manager. Você tem que adicionar fragmentos diretamente dentro do seu site. Por que eu comecei a utilizar o Tag Manager? Há alguns anos atrás, e foi por esse motivo, inclusive, que eu comecei a utilizar, eu mandei um e-mail para o programador, eu estava fazendo campanhas de Facebook na época, isso deve ter uns 4 anos já. Eu estava fazendo campanha de Facebook, e aí eu mandei as informações para o programador. Ó, tem essa tag. Na época, não era nem o pixel de hoje, na época você tinha que instalar o código do Facebook dentro da página de sucesso. Então, se você tivesse 3 páginas, muitas vezes você tinha que colocar 3 códigos. Hoje é só um código, você já faz geral. Na época, você tinha códigos somente para a página de sucesso. Então, eu gerei o código pelo Facebook e mandei um e-mail para o programador para ele colocar. E eu sinalizei exatamente onde era para ele colocar. E geralmente a gente coloca assim. Se você for pensar no HTML, você tem o head, que é a parte superior.
depois você tem o body, e em seguida você tem o footer. Você tem lá as três partes do seu site, de um site HTML, onde você vai colocar o seu conteúdo. E essas ferramentas de publicidade geralmente sugerem para que a gente coloque sempre na parte superior, no head, no mais tardar ali na abertura do body. E muito programador já é doutrinado a colocar perto do footer, lá embaixo. E aí eu mandei um e-mail para ele e ele colocou. E aí eu comecei a rodar a campanha. Cara, a gente estava rodando uma nota, era tipo R$ 5.000 por dia. E aí deu 3 dias de campanha e não tinha conversão. Falei, pô, tem alguma coisa acontecendo. Né? Aí o que, que aconteceu? A gente foi fazer uma reunião, lá o diretor, eu estava fazendo as campanhas, e o programador. Falei, pô, essa tag, na reunião, falando, essa tag deve estar errada, alguma coisa aconteceu. E aí eu perguntei para o programador, você colocou a tag? E ele disse, eu coloquei. E de fato ele tinha colocado. Mas eu pedi, então abre aí, vamos ver onde que está. E aí ele abriu, e essa tag ela estava lá no footer, estava lá embaixo, por isso que ela não estava pegando as informações. E aí eu pedi para ele abrir o e-mail também. Falei, abre o e-mail que eu te mandei. Ele abriu. Eu falei, você leu isso daí? E ele ficou meio sem graça, porque no e-mail eu tinha escrito que era para colocar lá no head. Ou seja, o trabalho mal feito do programador fez com que eu não gerasse um bom desempenho em campanha de Facebook. A gente tinha investido 15 mil e não tinha vendido nada. Não tinha gerado nenhum lead. Na verdade, a campanha era geração de lead. Não tinha gerado nada. E a questão foi justamente a medição. Tá? E aí, a partir desse momento, eu comecei a trabalhar com possibilidades de não utilizar o programador. Então, aqui nas consultorias da Expert Digital, por exemplo, quando a gente fecha um contrato, a primeira coisa que a gente faz é instalar o Tag Manager, porque daí a gente, com o Tag Manager, a gente pode fazer praticamente tudo que a gente precisa antes de começar a rodar a campanha. Então, antes de começar a rodar a campanha, eu já consigo medir, consigo criar medição de metas, de conversão, de venda, enfim. Tudo que eu preciso, eu faço diretamente pelo Tag Manager. E aí, quando eu começo a rodar a campanha, eu já tenho os KPIs todos bem definidos e as medições já funcionando corretamente. Medir retroativo não dá, não dá. Uma das coisas que a gente mede, por exemplo, eu já tive situação de pegar e-commerce e o e-commerce não tinha nada convertido. Então, a gente fez a soma pela chegada na página de sucesso. Então, lá no Analytics, você tem lá comportamento, conteúdo e todas as páginas. E aí, por lá, eu filtrei a página de sucesso. Então, eu conseguia saber quantas pessoas chegaram na página de sucesso por períodos específicos. Então, dessa forma, a gente conseguiu medir. Mas, a partir do momento que você cria o evento, você só consegue medir a partir daquilo. Metas a partir daquilo, conversões a partir daquilo, e assim por diante. Olha aí o tanto de tags, scripts, etiquetas que você pode medir. Então, por exemplo, você vai fazer uma campanha de remarketing. O seu remarketing ele precisa estar em todas as páginas do seu site. Você faz isso em 2 minutos pelo Tag Manager. Conversão, você tem que medir conversão. E aí é clique no botão, é página de sucesso, enfim. Você tem uma série de formas de medir conversão. Pessoal, conversão, eu costumo dizer que conversão é a ação final que você espera que o usuário faça no seu site. Então, uma conversão pode ser uma venda, uma conversão pode ser um lead, uma conversão pode ser a visualização de um vídeo, enfim, uma ligação e assim por diante. Então, tudo isso é conversão. Você tem que entender o que você espera no final, né? Qual a ação que você espera que o seu usuário faça no seu site. Isso é uma conversão, tá? E tudo isso precisa ser medido, tá? E aí a gente faz até uma divisão de macro e micro conversão. A macro conversão é aquela situação final que você espera, né? Então, o que eu espero? Eu sou um e-commerce, eu espero venda. Então, isso é macro conversão. Você tem que colocar isso em todos os relatórios praticamente. E você tem as micro conversões. Pode ser, por exemplo, um formulário de contato, um newsletter e assim por diante, no caso de um e-commerce. Então, você mede tudo isso porque essas micro conversões podem se tornar macro conversões lá na frente. E aí, você medindo micro conversão, eu tenho, sei lá, 4 canais de entrada. Eu faço medição de pop-up, faço medição de newsletter,
eu faço medição de cadastro e eu faço medição de cadastro no carrinho. Eu tenho 4 canais. Se eu consigo medir essas 4, lá na frente, eu vou conseguir medir qual desses leads me geraram mais venda. Então, com essa informação de jornada, entendendo qual canal que no futuro me gerou mais venda, eu consigo maximizar o desempenho das minhas campanhas, porque eu dou mais ênfase naqueles canais que no futuro podem me gerar negócios. Tá? Então, é importante medir macro, mas é importante também medir micro. Comportamento, analytics, você faz isso pelo Tag Manager. Redes sociais, você consegue medir também. Facebook, LinkedIn, Twitter. Então, se você pretende fazer campanhas, você consegue colocar o código dos 3 dentro do seu site. Como é que a gente cria uma conta no Google Tag Manager? Tá? Para quem não tem conta no Tag Manager, agora é a hora. Você vai acessar aí google.com.br. Lembrando, pessoal, que essa aula vai ficar gravada, tá? Então, se de repente você pular alguma coisa aqui, depois você pode voltar, vai estar no nosso canal e vai estar na nossa página de palestras também. Então, se caso você perca alguma coisa, precise pular, é só voltar e rever esse conteúdo. Beleza? Então, google.com.br/Tag Manager. Por lá você vai conseguir criar a sua conta dentro do Google Tag Manager. Uma boa noite aí para o David, que está em todas, né? Hoje é a nossa 4ª palestra. No nosso canal, todas as outras palestras já estão disponíveis, inclusive, ou no nosso site, expertdigital.com/palestras-gratuitos. Só recapitulando, a primeira palestra foi sobre Google Ads Performance. A gente deu 3 dicas para que você possa melhorar suas campanhas de Google Ads. A segunda foi sobre redes sociais. A gente falou sobre os objetivos de redes sociais. A terceira, que foi semana passada, a gente falou sobre Data Studio, que é uma ferramenta do Google para você gerar relatório de forma dinâmica, integrando diversas fontes de dados. E a quarta, que está sendo hoje, é a Tag Manager. A próxima, como eu falei, vai ser só no próximo ano, vai ser de LinkedIn Ads. Então, a gente vai falar aí das possibilidades de geração de negócios do LinkedIn para o seu negócio. Tá? Lembrando que o LinkedIn é uma ferramenta que a gente usa muito B2B. A gente consegue identificar aí mais perfis de pessoas que trabalham dentro de empresas. Tá? Então, a partir do momento que você entra aí no Tag Manager, você vai precisar ter uma conta Google ou uma conta Gmail, e com essa conta Google ou conta Gmail, você vai poder criar a sua conta no Tag Manager. Uma sugestão é sempre usar o mesmo e-mail que você utiliza em todas as ferramentas que você usa do Google. O mesmo e-mail que você usa no AdWords, que você usa no Analytics, que você usa no Search Console, que você usa no Merchant Center, no YouTube e assim por diante. Então, você tem um e-mail universal que você utiliza todas as ferramentas. Se você tem isso, você vai conseguir fazer diversas integrações facilmente, inclusive passando de uma ferramenta para outra, sem grandes dificuldades. Por exemplo, você está no Analytics e você quer passar para o Tag Manager. Então, se você está no Analytics e quer passar para o Tag Manager, você vai conseguir isso com facilidade. Lá no menu superior, no canto esquerdo, você consegue isso. Vou até mostrar aqui rapidinho, daí depois a gente volta para o nosso conteúdo. Deixa eu abrir aqui. Analytics. Lembrando que o Analytics, o Tag Manager, o Data Studio, o Optimize, todos fazem parte do programa Google 360 do Google. Então, por lá, você consegue trabalhar uma série de ferramentas, visto que todas pertencem ao mesmo grupo. Por isso, a facilidade de integração. Tá entrando aqui, demorando um pouquinho, mas quem trabalha aí com ferramentas de Google sabe disso. Aqui em cima, ele demora às vezes um pouquinho, porque aqui em cima eu tenho também muitas extensões. Provavelmente um dia aí eu vou fazer uma live só para falar sobre todas essas extensões aqui. São extensões que ajudam muito na gestão dos negócios, ajudam muito mesmo, vale a pena. Então aqui
Eu tenho ó, Tag Manager, eu tenho o Optimize, o Data Studio e o Google Service. Se eu clicar aqui ó, no Tag Manager, ele já vai me abrir as contas do Tag Manager. E aqui eu vou procurar uma das contas. Então, dessa forma, eu consigo acessar o Tag Manager através do Analytics. Vocês viram que como é mais fácil, caso você tenha o mesmo e-mail para todas elas. Então, tá aí. Eu não precisei ficar digitando tagmanager.google.com. Ele já entrou diretamente no Tag Manager. Para quem nunca viu, essa daqui é a cara do Google Tag Manager. E aí, se eu clicar aqui em cima novamente, ele abre para mim. Aqui a gente tem várias contas. E aqui você tem os modelos, né? Aliás, as ferramentas. Analytics, gerenciador de tags, Optimize, Data Studio, que a gente falou na semana passada, e o Google Service. E aqui você tem a plataforma do Google, né? O Google Plataforma. No Google Plataforma, o Google vinculou o que ele chama de Google 360, que tem essas 4 ferramentas, mais duas, que é duas de programática, tá? Essas 4. E também ferramentas de mídia programática, o Search Ads 360, o Display Video 360, entre outras ferramentas. Beleza? Então, por aqui você cria uma conta. Caso você não tenha nenhuma conta, você vai cair nessa tela aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Perguntas. Show. Dá para ser o mesmo e-mail da MCC? Sim, inclusive esse e-mail que eu estou utilizando é o mesmo e-mail da MCC. Então, sem nenhum problema. Dá para ser o mesmo e-mail da MCC. Diferença de conta Google e conta Gmail. Gmail, você cria um Gmail aí qualquer, sei lá, seu nome, @gmail. E conta Google, você pode transformar um e-mail empresarial que você tenha em uma conta Google. A partir do momento que você transforma o e-mail empresarial em conta Google, você consegue acessar o AdWords, você consegue acessar o Analytics com o seu próprio e-mail. E eu não estou falando de G Suite, tá? Ele tem situações similares ao G Suite, mas não é isso. Vou ver se eu acho o link aqui. Aqui, ó, criar uma conta no Gmail. Clica aqui para criar. E aí, na hora que você for criar uma conta, aqui aparece, ó, usar meu endereço de e-mail atual em vez disso. Aí você clica e aqui você pode colocar o seu e-mail. expertdigital.net. Aí, ó. Então, eu consigo criar uma conta Google para ter acesso a diversas ferramentas do Google utilizando o meu e-mail pessoal. Isso é uma conta Google. Bom, aqui então a gente usa para criar contas. Vocês podem ver que tem várias contas. Ó. Então, se você está entrando pela primeira vez, na hora que você clicar em criar uma conta, você vai cair nessa tela aqui. Ó. Então, nessa tela, a gente começa a criação da nossa conta no Google Tag Manager. Então, eu vou colocar aqui curso de Google Tag Manager. E continuo. A partir daqui, você vai colocar o endereço do seu site. Somente o host, tá? O host é isso aqui, expertdigital.net ou .com.br, né? A gente tem os dois. E aqui você vai selecionar o que você quer medir. Web, iOS, Android e AMP. A AMP é uma nova tecnologia do Google para que você possa melhorar o desempenho do seu site na pesquisa orgânica para a versão mobile. Então, hoje é essencial trabalhar com AMP. Na semana que vem, no curso de SEO, eu vou falar bastante sobre a AMP, sobre, como eu já falei, sobre Black Hat, sobre White Hat, sobre Search Console, sobre Google Meu Negócio, SEO local, enfim, vai ser uma porrada de informação, uma overdose de SEO durante 5 noites. Então, eu coloco aqui web, que vai ser o que eu quero medir, clico em criar. Então, você dá uma lida aqui, vê se você concorda com tudo.
Se você discordar e mesmo assim quiser, você vem aqui, marca, ó, eu também aceito e clica em cima. E aí ele vai criar para você a sua conta de Google Tag Manager. Vocês viram aí que é tranquilo. Como eu falei, caso vocês não trabalhem com programação, essa é a única coisa que vocês vão mandar para o programador. Vocês vão pedir para o programador colocar lá na abertura da head esse primeiro código e esse segundo código ele vai colocar na abertura do body. Então ele gera dois códigos para a gente e cada um dos códigos vai em locais diferentes dentro do nosso site. E aí, a partir desse momento, você vai conseguir trabalhar com o Tag Manager e colocar todas as suas tags, eventos e assim por diante. Tá? Então, para quem nunca mexeu com o Google Tag Manager, esse aqui, né, essa aqui é a cara do Google Tag Manager e aqui estão as tags, né, que eu havia falado agora há pouco. Então, sempre que a gente vai fazer alguma coisa, a gente começa pela criação das tags. Eu até mostrei isso aqui na prática. Tem um aplicativo aqui, uma extensão de Google Chrome, chamado Google Tag Assistant. Então, vamos pensar assim. Você mandou lá a tag para o seu programador e pediu para o seu programador colocar. A partir do momento que ele colocou, você vai querer medir se essa tag foi colocada corretamente ou não. Então, para isso, você pode utilizar essa extensão. É só digitar lá no Google, Google Tag Assistant, ou ir nesse link, lembrando que esse material está disponível aqui abaixo do vídeo. Tá? Você pode baixar esse material e clicar direto no material nesse link. Você clicou nesse link, instalou o Tag Assistant dentro do seu site, e aí com o Tag Assistant você vai conseguir ver quais são as tags que estão instaladas corretamente dentro do seu site. E aí tem algumas tags, por exemplo, que a gente conseguiu medir. Então, quando eu clico lá no site da Expert Digital, eu consigo ver quais são as tags que estão instaladas. Não só no site da Expert Digital, qualquer site. Qualquer site você pode colocar o Tag Assistant e medir. Então, se você pediu para o seu programador colocar e ele colocou, e aí você quer ver se está instalado corretamente, é só você criar essa situação aí. E ele vai trazer a informação se está ou não criado corretamente. Caso você já tenha uma conta, poderá criar outras contas, tá? Vocês viram eu criando agora há pouco dentro de uma conta que já tem o Google Tag Manager instalado. Então, você pode criar diversas contas no mesmo e-mail do Tag Manager. Então, aqui, por exemplo, vocês viram ali, eu devo ter umas 50 contas de Tag Manager dentro do nosso e-mail. Bom, se você entendeu o que é tag, o que é acionador e o que é variável, você já entendeu aí, tipo, 70% para dominar essa ferramenta. Então, o Google, ele trabalha com esses três itens: tags, acionadores e variáveis. Ok? Sobre tag no curso de janeiro. Então, a gente vai falar no curso de Google Analytics. Então, no curso de Google Analytics, a gente vai falar sobre Tag Manager, que, se não me engano, vai ser dia 28 de fevereiro. Então, no dia 28 de fevereiro, eu vou abrir essa ferramenta, vou mostrar como funciona, vocês vão criar na prática todas as conversões, enfim, a gente vai explorar bastante o Tag Manager dentro do nosso treinamento de Google Tag Manager. Eu teria semana que vem também o Tag Manager online, mas como vai ter o SEO, a gente não vai conseguir dar esse treinamento de Tag Manager online. Mas em março a gente vai ter o Tag Manager presencial, tanto o Tag Manager quanto o Data Studio. Então, em janeiro, a gente tem o Tag Manager dentro do Google Analytics, e em março a gente vai ter 2 noites só de Tag Manager, 2 noites só de Data Studio e 1 noite de Google Optimize, tá? A gente vai divulgar, essa é a parte que eu falei para vocês, do curso de marketing digital que a gente vai ter em março. Então, a gente vai ter praticamente 2 semanas de Web Analytics. Uma semana só falando de Google Analytics e outras 2 semanas, e outra semana falando dessas ferramentas que complementam aí o Google Analytics, que complementam o Web Analytics do Google. Então, a gente tem tags, acionadores e variáveis. Dá para colocar 2 tags diferentes, sim.
Dá para você colocar várias tags diferentes. O Google trabalha bem com até 8 tags. Então, você tem tags, acionadores e variáveis. O que acontece? Eu vou mostrar aqui. Vou mostrar aqui. Depois eu mostro direto na ferramenta. Vamos lá. Deixa eu compartilhar novamente aqui. Então, como eu havia falado, a gente tem a parte da tag. A tag é a ferramenta que vai mandar a informação para uma base de terceiros. Então, pela tag, você vai conseguir pegar a informação lá do seu site e mandar a informação para o Facebook, Google AdWords, Analytics e assim por diante. Essa é a tag. E aí a gente tem um acionador. O acionador como é que eu digo? O acionador é o momento que a tag vai ser instalada. Por exemplo, quando que eu quero que a tag vai ser acionada, melhor dizendo? Quando que eu quero que a tag seja acionada no Google Analytics? O cara entrou na página inicial. Eu quero que o Analytics veja aquilo? Sim. Então, eu aciono a tag na página inicial. Eu quero que o Analytics veja quando eu estou na página de contato? Sim. Então, eu aciono a tag na página de contato. Consequentemente, o Analytics começa a receber todas as informações. Então, o acionador é o momento que eu estou acionando a tag para que ela tenha informação da minha base, né, do meu site. Então, eu posso acionar, por exemplo, a tag do Analytics em todas as páginas, quanto eu posso acionar, por exemplo, uma tag de conversão somente quando o usuário chegar na página de sucesso. Então, o cara está navegando em todas as páginas do site e a tag não foi acionada. O AdWords não conseguiu enxergar a conversão. Só que a hora que o cara chegou na página de sucesso, você acionou a tag. Então, nesse momento, você consegue ver a conversão dentro do Google Ads. É para isso que serve o acionador. Você define o momento em que a tag vai ser acionada, o momento em que a informação será enviada para a base de terceiros. É para isso que serve o acionador. E a variável, ela acontece em momentos específicos. Sempre que você criar uma tag, sempre que você criar uma ação dentro do Tag Manager, você vai precisar de uma tag e de um acionador. Sempre. O Analytics, por exemplo, você precisa de uma tag e de um acionador. Só que em algumas situações, você precisa da tag, do acionador e da variável. Por exemplo, eu quero marcar somente quando a pessoa chegar na página de contato e clicar no botão enviar. Eu não tenho página de sucesso. Eu quero medir quando as pessoas clicarem no botão enviar. Então, nesse momento, aí eu vou começar a usar a variável. Então, vai ser da seguinte forma. Eu tenho lá a página com formulário, e a página com formulário tem a página com contato. E tem um botãozinho lá. Então, eu vou colocar a tag. A tag vai ser o Google AdWords. Eu vou usar o Google AdWords como tag. O acionador vai ser quando o cara chegar na página de contato. Então, eu falo, ó, eu quero que a página... Eu quero que o acionador, eu quero que a tag do eu quero que a tag do Google AdWords seja acionada, a tag do Google AdWords seja acionada na página de contato. Só que a página de contato não marca o formulário enviado, marca somente a visita. Então, se eu usasse somente o acionador e a tag, eu transformaria em conversão o momento em que a tag foi enviada, que a página foi acessada. Só que eu não quero isso. Eu quero marcar o momento que as pessoas clicarem no botão. Então, para isso, eu preciso identificar qual é a variável do botão, tá? Inclusive, isso a gente procura dentro do próprio Tag Manager, a variável do botão. Então, eu procuro a variável do botão e coloco junto com todo esse processo. Então, vamos ver agora. O cara entrou na página do contato, ou seja, o acionador mandou uma informação para a tag, falando, ó, o cara está nessa página. Aí o cara clicou no botão, e aí a variável fala para o acionador, ó, eu acabei de ser acionado, a variável acabou de ser acionada. Então, a variável manda uma informação para o acionador que agora está tudo ok. Pode mandar rodar o script. E aí, com essa informação, quando acontece opções verdadeiras, né, como diz o outro, a variável foi acionada, o acionador foi acionado, automaticamente o script vai mandar a informação. Então, com essa sincronização, com a sincronização desses três itens,
você vai conseguir marcar as variáveis, os acionadores e as tags. Então, conhecendo esse processo, você consegue praticamente traquear tudo que você quer dentro do Google Analytics. Traquear botão, traquear banner, traquear rolagem, traquear visualização de YouTube e assim por diante. Você consegue medir um monte de coisas se você entender tags, acionadores e variáveis. Beleza? Duas contas diferentes de Tag Manager no mesmo site também pode rodar, sem problema. O ideal é que tenha uma, mas ter duas, tecnicamente, não vai influenciar nada. Só pode influenciar, ainda que muito pouco, a velocidade de carregamento do seu site. Mas pode ter dois tags sem problema. Beleza? Então, já falei bastante aqui, né, disso aqui. E, assim como eu fiz na parte do Google Data Studio, é hora da prática, é hora de eu mostrar para vocês como que a gente insere uma tag dentro do Google Tag Manager. Nesse caso aqui, eu vou inserir o Google Analytics dentro do Tag Manager. A gente tem que inspecionar o botão para pegar o nome e jogar nas variáveis. Dentro do Tag Manager, a gente tem um item lá chamado visualizar. Daqui a pouco eu vou entrar e eu mostro para vocês. Pelo visualizar, vocês conseguem enxergar as variáveis sem necessariamente optar pela opção de inspecionar. Então, pelo visualizar, você consegue medir isso. Tem um vídeo dentro do nosso canal, do YouTube aqui da Expert Digital, que a gente mostra como criar um evento de tempo. Então, lá vocês vão conseguir ver exatamente como funciona esse botão visualizar e como que a gente pega a variável dentro do próprio Tag Manager. Então, eu não preciso inspecionar elemento. Eu preciso acionar esse visualizador e entender quais são as variáveis daquele botão. E entender, depois disso, uma variável que seja exclusiva daquele botão. Então, com isso, a gente consegue medir clique no botão. Beleza? Então, vamos lá, hora da prática. Né? A gente vai implementar aqui uma tag do Analytics dentro do Tag Manager. Beleza? Pessoal, mas antes disso, eu só queria fazer aqui o nosso último jabá, que é o seguinte. Na próxima semana, não sei que dia que vai ser a próxima semana, deixa eu ver aqui. Na próxima semana, dia 10, do dia 10 ao dia 14, a gente vai ter o treinamento aqui a gente vai ter o treinamento de SEO, tá? Então, eu vou ficar aí nesse treinamento de SEO, a gente vai falar sobre bastante coisas. Search Console, que tem a parte de Web Analytics. Inclusive, o Google Analytics não enxerga palavra-chave orgânica, então a gente usa o Search Console para isso. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre SEMrush, a gente vai falar sobre Moz, a gente vai falar sobre Majestic, a gente vai falar sobre PBN, a gente vai falar sobre domínios vencidos, tudo isso dentro da SEO. Então, a gente vai explorar o que pode e o que não pode dentro da pesquisa orgânica do Google para que você consiga ter bons resultados. A gente vai falar sobre VPS, enfim, criador de texto dinâmico, como montar um texto para SEO, densidade de palavra-chave por conteúdo, enfim, uma série de coisas em relação a SEO. A gente vai ter semana que vem, tanto presencial quanto online, de segunda a sexta-feira. E na outra semana, dia 17, a gente vai ter esse treinamento que vocês estão vendo aí na tela, que é o treinamento de Google Analytics. No treinamento de Google Analytics, a gente vai explorar essas 4 ferramentas. Google Analytics, que dá basicamente 70% a 80% do conteúdo. Depois a gente passa por Tag Manager, Data Studio, Google Optimize. Então a gente fica aí 5 noites, 21 horas mais ou menos, falando aí de forma imersiva sobre essas 4 ferramentas. Então, também online ao vivo e presencial. Então, para quem tiver interesse, só entrar em contato com o pessoal da Expert Digital. Em dezembro, a gente está com a promoção ainda dos 15% da Black Friday. Então, nos cursos de dezembro, a gente ainda consegue trabalhar com os valores de Black Friday de 15% de desconto, tá? É só entrar em contato aqui com o pessoal da Expert Digital, que essas 2 semanas a gente vai ter muito conteúdo aí para falar. Beleza? Vamos lá. Como é que eu faço isso na prática? Então, eu estou aqui no Tag Manager,
Vocês vão ver, isso aqui é tranquilo de fazer. E aqui eu estou no Google Analytics. Então, vou pegar uma conta aqui. Expert Digital. E Expert Digital. Lembrando, eu estou aqui nesse administrador, tá? A gente tem o Analytics, a engrenagem do administrador. Aí eu venho aqui, ó, em informação de acompanhamento, na propriedade, informação de acompanhamento e código de acompanhamento. Clico aqui para acessar. Esse de Analytics vale cada centavo, principalmente pelo... Obrigado, Luísa, pela consideração. A Luísa foi nossa aluna aí na nossa última turma. E é verdade, ela ficou bem ansiosa aí para a chegada do Tag Manager, cara. É uma puta ferramenta, cara. É demais. Cara, eu adoro, eu sou um fã do Tag Manager. Vale mesmo a pena. Então, aqui, ó, a gente tem um ID do Analytics, tá? E esse ID do Analytics precisa estar dentro do seu site. Então, esse ID do Analytics precisa estar em todas as páginas do seu site. A gente volta aqui para o Tag Manager. E aqui, eu clico aqui em Tags. E aqui eu vou adicionar uma nova tag. Então, clica aqui em Nova. Aqui você dá o nome da tag. Então, a gente já tem turma, Gabriela, para a semana que vem de SEO e para outra semana de Google Analytics. Então, essas turmas vão acontecer. Até por isso, nessas 2 semanas eu não vou ter mais essa live. Então, nessas 2 semanas a gente tem semana que vem SEO e na outra turma, na outra semana, o Google Analytics. Aqui, Google Analytics. Google Analytics. Esse nome aqui que vocês estão dando, ele pode ser um nome qualquer. Tecnicamente, ele não vai influenciar no desempenho da sua campanha, tá? Você pode colocar aí o nome que vocês quiserem. É um nome para identificar a tag dentro do Tag Manager. E aqui, num primeiro momento, você vai adicionar a tag. Então, eu clico aqui nesse e-mail. E aqui nós temos todas as tags que são nativas do Google. Analytics, acompanhamento de conversão, remarketing, vinculador de conversões. E aqui você tem mais uma porrada de ferramentas. Ó. Crazy Egg, ConScore, Pixel, não é o Pixel do Facebook, isso aqui. Chamadas de Google Ads a partir de conversão. Putz. A versão clássica do Analytics, que é a versão antiga do Analytics. Hotjar. Enfim, tem muito conteúdo. E aí você fala, pô, não tem Facebook, cara, como é que eu faço? Aqui, ó, tem a opção de HTML personalizado. Então, você pode utilizar essa opção para colocar, por exemplo, o pixel do Facebook. Mas, nesse caso, nós vamos utilizar Google Analytics. Eu clico aqui. E aí, ele já traz para mim. Permanecer aqui. Ele já traz para mim aqui as opções. Nesse caso, eu quero visualização de página. Então, o tipo de acompanhamento é visualização de página. Eu quero marcar dentro do Analytics todas as páginas que as pessoas verem dentro do meu site. Deixo na opção de visualizar página. E aqui em configuração do Analytics, eu vou clicar aqui e em seguida nova variável. E nessa nova variável, eu vou adicionar o código do Google Analytics. Sim, o online e o presencial vão acontecer no mesmo horário. A gente tem aqui uma ferramenta e aí com essa ferramenta você consegue acompanhar todo o conteúdo que está passando para o presencial. Tá? Então, é ao vivo, exatamente. É ao vivo, você vai receber o acesso e vai poder acessar, assistir a nossa aula lá, interagir com o instrutor e tudo mais. Que, no caso, vai ser eu. Então, você vai poder acessar, ter o mesmo conteúdo do pessoal presencial e também vai poder tirar as dúvidas em tempo real de todos os conteúdos. Então, eu copio aqui e colo aqui, ó, ID de acompanhamento. E aqui eu coloco o nome da variável. No caso, o nome dessa variável é Google Analytics.
Clique em salvar. E tá aí, ó. Eu falei, eu quero o tipo de acompanhamento, visualização de página, e eu quero mandar as informações para o Google Analytics. Qual o Analytics? Aí aqui eu coloquei o ID definido exatamente qual é o Analytics que eu quero que receba informação. E aí a gente tem a segunda parte, que é o acionamento. E a questão é, quando que eu quero que essa tag do Analytics seja acionada? Eu quero que a tag do Analytics seja acionada em todas as páginas. Para eu acionar em todas as páginas, eu clico aqui e só tem um acionamento que vem criado por padrão, que é justamente todas as páginas. Clico nele e olha aí, acabei de instalar, acabei de criar a tag do Analytics. Viu como é fácil? Clique em salvar. Depois eu vou clicar aqui em enviar e publicar. Depois que eu enviar e publicar, o meu Analytics vai estar instalado. Vocês viram aí que são poucos passos, é tranquilo de fazer, você faz isso em 2 minutos, sem a ajuda do programador. Nessa opção de visualizar aqui, é o que eu falei da opção de depuração. Por aqui, no visualizar, você consegue encontrar todas as variáveis de botão do seu negócio. E encontrando as variáveis de botão do seu negócio, você vai conseguir medir praticamente qualquer coisa. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Para a gente, o Tag Manager é fundamental, é uma ferramenta fantástica e nos dá a possibilidade de trabalhar sem a ajuda de terceiros. Então, eu preciso criar uma campanha, preciso criar uma conversão, preciso medir isso imediatamente. Eu consigo fazer isso muito rápido, sem precisar de um programador. Esse é o grande negócio de se trabalhar com o Google Tag Manager. Beleza, pessoal? Mandando um abraço aqui, Gabriele Consone participou bastante, tá? Legal, cara, muito obrigado pelas perguntas. Luísa Prioli, né, que fez lá o treinamento com a gente de Google Analytics, muito obrigado aí pelas considerações e as recomendações em relação ao nosso treinamento de Google Analytics. Nathaniel fez treinamento aí de Facebook, né, na semana passada, legal, bacana. David está lá inclusive ele está vendo o curso de Google AdWords agora, então está rodando aqui no Expert Digital treinamento de Google Ads. Fernando Henrique, um abraço, cara, a gente se vê em Floripa, show de bola, cara. Estaremos aí em breve. Na Daniel, Porto Alegre. Beleza? O Matador, Cássio, show, cara. Vacionir, legal, bacana, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de todos. Lembrando que eu estou disponível lá no grupo, qualquer coisa é só mandar um alô lá para a gente, mandar uma dúvida. A gente tem um grupo aqui que eu sempre aviso, então na nossa página de palestras, vocês têm acesso a esse grupo, mas esse grupo geralmente eu deixo fechado para não ter aquele excesso de bom dia, excesso de boa tarde, excesso de boa noite. Então, geralmente eu coloco ali uma notícia ou outra, e também informações em relação às palestras que a gente geralmente faz. Beleza? Obrigado pelo conteúdo, espero aqui em Floripa. Tamo junto, cara, em breve estaremos aí, vamos trocar muita ideia. Leonardo Fábio, cara, boa noite, obrigado. Beleza? Pessoal, como eu falei, esse vai ser o última live do ano, né, por motivo de força maior. Amanhã não, semana que vem eu vou estar no treinamento de SEO, mas em janeiro a gente volta aí com força total para falar sobre diversos conteúdos. E deixo aberto aí para vocês também mandarem pautas de conteúdos para que a gente possa tratar aí toda semana. Tá? A gente vai tentar compensar uma semana ou outra que não tenha, com talvez 2 lives aí por semana. Isso aqui, cara, isso aqui é um hobby. A gente faz uma troca gigantescas aí de conhecimento e network. Beleza, pessoal? Tem como mostrar a variável do botão? Então, é porque esse Tag Manager aqui, ele não está vinculado com nenhum site. Então, acaba que por ele não dá para mostrar. Mas, como eu falei, se você buscar lá no nosso canal, no YouTube, evento de tempo, é só entrar no nosso canal, Expert Digital Oficial, e buscar por evento de tempo. Lá tem um vídeo que mostra como você pode identificar variáveis. Então, por lá você vai conseguir ver como que a gente faz isso. Beleza, pessoal? Boa noite, boas festas para todos vocês. Né? Uma boa virada de ano. Caramba, está muito cedo para falar isso, dia 5.
uma boa virada de ano e a gente se vê em breve. Beleza? Abração, boa noite e até logo.